Galera, vocês sabiam que o Muzan não nasceu como Oni? E o fato dele não poder sair no sol é muito por culpa dele mesmo? Pois é, Demon Slayer contou a história do Muzan bem completa e nesse vídeo a gente vai detalhar e mostrar tudo pra vocês. Como a maioria já sabe, o Muzan Kibutsushi é o grande vilão de Demon Slayer. Ele é o rei dos Onis, também chamados de demônios, o primeiro de sua espécie e o progenitor de todos os outros Onis existentes. Falando um pouquinho de sua aparência, o Muzan ele tem uma estatura média, uma constituição muscular magra e uma pele pálida, que à primeira vista pode ser considerada um pouco saudável. Os cabelos dele são pretos cacheados e os olhos amendoados penetrantes. Sua íris é parecida com a de um gato e possui uma cor vermelha. Ele ainda tem unhas azuis afiadas e fisicamente passa a impressão de ter a idade de homem ali entre 20 e 30 anos. E muitos fãs acabam comparando a aparência do Muzan com a do cantor Michael Jackson. E eles realmente parecem muito, mas nunca houve uma confirmação oficial de que o rei do pop foi a grande influência na aparência aí do Muzan. Pois é, galera, agora sim, finalmente vamos falar da história do Muzan. Diferente do que muitos pensam, o Muzan nasceu como humano na era Heian do Japão. Ele nasceu muito doente e frágil. Antes mesmo dele nascer, o seu coração parou várias vezes no ventre da mãe. E quando ele veio ao mundo, foi considerado natimorto, sem pulso e sem respiração. Por conta disso, ele foi levado para ser cremado e escapou da morte porque soltou seus primeiros gritos um pouco antes ali da cremação. Ao longo da sua breve vida, ele lutou contra várias doenças, o que o levou a desenvolver tanatofobia, que para quem não sabe é a fobia ali, o medo extremo da morte. E quando ele era jovem, o Muzan foi diagnosticado com uma doença que o mataria antes mesmo de completar 20 anos. E o médico que tratava ele deu um medicamento experimental especial, mas de início esse remédio parecia ter falhado e ainda o levou a uma piora de sua saúde. E ele ficou enfurecido com essa condição e o Muzan então acabou matando seu médico. Porém, só depois de matar o médico ele percebeu que aquele remédio estava realmente funcionando e ainda o ajudou a adquirir um corpo forte. Não só forte, galera, mas muito forte. E para sobreviver nessa condição, o Muzan descobriu que precisaria consumir carne. Mas isso não incomodou nem um pouco ele. No entanto, como efeito colateral dessa nova força e vigor, o Muzan não conseguia mais ter contato com a luz do sol. Se expor à luz solar queimava a pele dele. Pois é, galera, e ele se ressentiu profundamente da ideia de ter que passar o resto de sua vida evitando a luz do sol durante o dia e só sair à noite. E foi então que ele realmente se arrependeu de ter matado o médico que desenvolveu o remédio. Não por culpa, mas por saber que o médico seria a pessoa mais capaz de resolver essa questão da luz solar. Ao realizar pesquisas sobre o conteúdo do remédio, o Muzan descobriu que o produto continha um componente raro, que vinha de uma flor chamada lírio-aranha azul. Acreditando que se consumisse uma flor dessa, seu problema com a luz seria anulado. Ele procurou pela flor em todo o país do Japão, mas não conseguiu encontrá-la em canto nenhum, pois a única pessoa que sabia sobre essa flor era justamente o médico que o Muzan matou. E qual é essa obsessão, galera, de voltar a poder caminhar durante o dia? Mesmo tendo obtido grande poder, o Muzan se considerava imperfeito e queria se livrar dessa fraqueza ali da luz do sol. E esse desejo acabou se tornando uma obsessão que ele perseguiria pelos próximos 1000 anos, e com a busca pelo lírio-aranha azul não dando em nada, ele começou a usar o seu sangue para transformar pessoas em demônios. Ele fez isso acreditando que sob seu controle, um desses demônios encontraria o lírio azul. Outra alternativa que levou o Muzan a criar mais Onis ainda, era de que um deles fosse capaz de resistir à luz solar. Só ali, vamos tentar pela quantidade, vai que alguém vira, né? Uma vez que isso acontecesse, ele poderia tomar para si a imunidade desse Oni, consumindo ele. E então, finalmente, o Muzan alcançaria seu objetivo de conquistar o Sol e se tornar verdadeiramente imortal. E justamente em seus primeiros anos como Oni, o Muzan se envolveu com 5 mulheres diferentes. No entanto, por causa de sua falta de empatia e também de sensibilidade como demônio, ele abusou verbalmente e psicologicamente de todas elas, levando suas 5 esposas ao suicídio. Em algum momento de sua vida, o Muzan encontrou uma jovem chamada Tamayo, que sofria de uma doença mortal. E para poder ver os seus filhos crescerem, a Tamayo permite que ele a transforme em Oni. E por não estar acostumada ao seu novo corpo, a Tamayo matou sua própria família para conseguir sobreviver, assim como outro grupo de pessoas. E essa decisão acabou assombrando ela para sempre e ficou ressentida e também com muito ódio do Muzan. Mas devido ao imenso poder do Muzan, ela não conseguiu matá-lo.
Muzan escravizou Tamayo e ela seguiu por um tempo ainda como uma serva dele. Mais um tempo se passou e o Muzan se encontrou com Michikatsu Sugikuni, que era um caçador de Oni que tinha a marca do caçador e era também um usuário da respiração da lua. O Michikatsu queria se tornar mais poderoso que o seu irmão e detestava o fato de que seu status de marcado significava que sua vida terminaria em breve. Com isso, então, o Muzan fez um acordo com ele. O Michikatsu deveria servir Muzan para sempre e, em troca, ele ia receber a vida eterna e teria a possibilidade de, com isso, aperfeiçoar para sempre suas habilidades. O Michikatsu concorda com o Muzan, então o Muzan dá para ele uma quantidade de sangue muito alta e densa, extremamente concentrado. Dessa forma, o Michikatsu recebeu o sangue e só acordou depois de 3 dias, já como Oni, e decidiu passar a se chamar Kokushibo. E mais tarde, galera, o Muzan e a Tamayo acabaram se encontrando com Yoichi Tsugikuni, que era o irmão gêmeo mais novo do Michikatsu e outro caçador de Onis. E no momento em que os dois se conheceram, Yoichi sentiu a maldade e também a raiva do Muzan. Já do outro lado, o Muzan não encontrou nada em Yoichi que parecesse ser perigoso e acabou não temendo seu oponente. Já satisfeito por ter Kokushibo como seu subordinado, Muzan tentou matar o Yoichi de surpresa. Porém, o Yoichi foi capaz de desviar de todos os golpes e descobrir os pontos fracos do Muzan, que eram 7 corações e 5 cérebros, que se moviam livremente pelo corpo do rei dos Onis. Para conseguir atacar o Muzan, então, o Yoichi combinou todas as formas da sua respiração em um golpe só, que deixou a lâmina da sua espada vermelha, e com isso ele conseguiu cortar todos os pontos fracos do Muzan. Pela primeira vez na sua vida, o Muzan ficou em estado de choque, incapaz de se curar. Quando o Yoichi avançou para matar o Muzan usou os restos de qualquer poder que ainda restava nele e dividiu o seu corpo em vários pedacinhos. Embora Yoichi tenha sido capaz de destruir quase todos os fragmentos, os pedaços que ele não conseguiu cortar escaparam, e isso permitiu que Muzan se regenerasse novamente em um lugar seguro. E o Muzan ele ficou muito marcado por este confronto, e com a ajuda do Kokushibo, os dois passaram a matar qualquer um que usasse a respiração do sol, que era a respiração que o Yoichi usava, na esperança de prevenir que surgissem outros caçadores com o poder de matar o Muzan. E eles quase tiveram sucesso e foram capazes de exterminar quase que completamente a respiração do sol. Com muito medo do homem que ele considerava o verdadeiro demônio, o Muzan nunca mais confrontou diretamente os caçadores de Onis e enviou sempre demônios para cumprir suas ordens. Ele permaneceu com medo do Yoichi mesmo após a morte do caçador. E passado mais um tempo aí, galera, o Muzan acabou ouvindo algumas notícias de um massacre em uma vila envolvendo a morte violenta de 77 pessoas. E ele viajou para a vila para conhecer quem fez isso. Chegando lá, ele descobriu que foi um garoto de 18 anos chamado Hakuji. O Muzan acabou ficando decepcionado, pois ele achava que o dono do feito seria um Oni e não um humano. Nesse encontro, o Hakuji ameaçou o rei dos Onis, mas foi rapidamente vencido por Muzan, que perfurou a cabeça dele com a mão. E nessa hora, antes mesmo do Hakuji morrer, o rei demônio falou para ele sobre o plano de formar uma facção de 12 Onis poderosos e perguntou ao jovem se ele seria capaz de suportar a quantidade de sangue que recebeu. E o Hakuji, arrasado pela perda e sem mais nada, não resistiu à grande quantidade de sangue recebida e se tornou o demônio chamado Akaza. E com o tempo, o Muzan finalmente conseguiu criar a sua facção, que eventualmente seria conhecida como as 12 Luas. Ele transformou vários demônios e deu-lhes a chance de se juntarem ao grupo, recompensando-os com uma parcela maior do sangue, para torná-los ainda mais poderosos. Divididas em 2 grupos de 6, conhecidos como Luas Superiores e Luas Inferiores, as Luas Superiores permaneceram inalteradas durante séculos. As inferiores, por outro lado, mudavam constantemente, pois sempre eram mortas pelos caçadores de Onis, principalmente pelos Hashiras, o que decepcionava cada vez mais Muzan. As luas que o Muzan transformou pessoalmente foram o Kokushibo, o Akaza, o Douma e a Nakimi. Com o tempo, ele permitiu que as luas superiores pudessem recrutar humanos, dando-lhes seu sangue, mas eles tiveram que ser aprovados pelo próprio Muzan antes de se tornarem membros de pleno direito. Eventualmente, mais demônios se juntariam ao grupo, como Daki, Gyutaro, Gyoko e Hantengu. E o Muzan frequentemente dava seu sangue a civis aleatórios para tentar criar pelo menos um demônio com o poder de resistir ao sol, no caso dele não localizar o lírio da aranha azul. E enquanto alguns morriam dolorosamente devido ao imenso poder de seu sangue que os destruía por dentro, outros foram transformados em Onis com sucesso. Porém, eles acabaram perdendo todas as memórias como humanos e se tornaram cruéis e assassinos, ou selvagens e bestiais. Durante a Era Taisho, que é uma era que veio depois, o Muzan conseguiu localizar a família Kamado, que era a guardiã da técnica da respiração do sol. Quem conhece, sabe que essa família é do Tanjiro Kamado. E nesse momento o Tanjiro
estava na cidade, longe da sua família. Quando Muzan chegou lá sem o Tanjiro, ele atacou toda a família e começou a injetar seu sangue neles, esperando poder transformá-los em demônios que pudessem resistir à luz solar, já que eles tinham essa questão, a respiração do sol aí. No entanto, ele ficou desapontado quando a família não sobreviveu e acreditou que criar um demônio capaz de resistir à luz solar não era fácil, afinal. Ele saiu da casa sem saber que Nezuko Kamado sobreviveu ao ataque e havia se tornado uma Oni. E uma curiosidade aqui pra vocês, galera, é que a família Ubuyashiki, que é a família que lidera os caçadores de Oni, são descendentes dos parentes de sangue originais de Muzan. E devido à família ter dado à luz ao demônio original Muzan, eles acabaram sendo amaldiçoados com uma doença genética recessiva e desconhecida, além de ser incurável e também intratável, que vem matando todos os membros da família ao longo dos séculos, impedindo com que eles cheguem aos 30 anos. Galera, espero que vocês tenham curtido aqui tudo sobre a história do Muzan, porque toda essa história se passa antes do episódio 1 ou capítulo 1 de Demon Slayer. Tem bastante informação, ela tá bem legal, e se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like também aí, que vai ajudar bastante a gente, se inscrever no canal, comentar aí o que você achou desse vídeo, ou complementar com mais informações do Muzan, e não vai embora sem ver essas indicações que a gente vai dar agora pra você. Galera, temos 2 vídeos bem bacanas, além de outros, de Demon Slayer pra vocês. Um é um vídeo que falamos a respeito justamente do Yorichi, galera? Ele que foi ali, né, o próprio caçador do Muzan. Tem um vídeo bem bacana que falamos detalhadamente aí sobre a vida, a história e os poderes dele. Dá uma conferida. Além da luta com o Muzan, né? Exato, que também tá nesse vídeo, a gente comenta em detalhes sobre ela, galera. E outro é um final alternativo aí da história, não só o final, mas a gente constrói ali, né, toda uma história, acrescentando alguns arcos, né, à história original, adaptando o final e até aumentando alguns outros arcos que já existem dentro da história. Então, um vídeo bem bacana e também, galera, uma ótima oportunidade para vocês participarem também dentro dos comentários. Não deixe também de conhecer nosso trabalho aqui no Clube de Membros, porque lá tem conteúdo exclusivo para vocês. É só clicar em Seja Membro e conhecer as opções que tem lá. E para fechar, ainda temos redes sociais no TikTok e no Instagram com mais conteúdo para vocês, às vezes conteúdo exclusivo, cortes de vídeo aqui para um tema ali que você quer ser introduzido antes de vir pro vídeo longo aqui, vale muito a pena. É só pesquisar Região Justo qualquer vídeo que vocês nos acham. Queria agradecer quem ficou até o final do vídeo. Valeu, galera, esperamos vocês para o próximo. Tchau, tchau. Valeu!